O Império Bizantino. O termo bizantino, ele refere-se a Bizâncio, que era uma colônia grega fundada em 658 a.C., às margens do Bósforo, estreito que liga o Mediterrâneo ao Mar Negro. A origem oficial do império só ocorreu séculos mais tarde, em 330 d.C., quando o imperador romano Constantino fundou no local a cidade de Constantinopla. A cidade serviria como uma capital oriental para o Império Romano. O desenvolvimento desse império ocorreu a partir da queda de Roma em 478 d.C., com a porção ocidental do império enfraquecida depois das invasões bárbaras, restou a Constantinopla seguir com o legado da civilização, em uma posição estrategicamente privilegiada tanto no sentido militar, ou seja, o Estreito de Bósforo impedia as invasões marítimas, enquanto as fronteiras menores facilitavam as defesas terrestres, quanto no econômico, ou seja, estabilidade em comparação ao caos da Europa Ocidental. A capital do Império Romano do Oriente manteve-se íntegra por 11 séculos. O auge do Império Bizantino se deu com o imperador Justiniano I a partir de 527 d.C. Foi em seu governo que ocorreu a restauração da grandeza romana. Ele conseguiu recuperar grandes extensões territoriais perdidas por Roma, como a península da Itália, o sul da Península Ibérica e o norte da África. Foi também sob Justiniano I que o Império Bizantino deixou legados vivos até hoje, físicos como a Basílica de Santa Sofia, em Constantinopla, atual Istambul, e imateriais. Foi o imperador que reformou e recodificou o direito romano, código de leis que ajudou a fundamentar muitos estados modernos. Bom, dentro do Império Bizantino, a gente tem as heresias. Então, a gente tem o arianismo, que ensinava que Jesus não era Deus, havendo dissociação entre pai e filho, o nestorianismo, onde Nestor afirmava a humanidade de Jesus, ofuscando o seu caráter divino e negava por decorrência o título de mãe de Deus à Virgem Maria. O monofisismo, onde afirmava a identidade entre pai e filho, ou seja, havia apenas uma natureza divina em Jesus. E o movimento iconoclasta, que foi o imperador Leão III, onde ele determinou a destruição das imagens, pois ele dizia que elas estavam associadas à idolatria. Durante o Império Bizantino, ocorreu a intriga entre cristianismo e islamismo, pois a capital estava situada exatamente entre a Europa e a Ásia. O Império Bizantino foi palco do embate entre essas duas religiões. As primeiras invasões das tropas muçulmanas começaram em 634 d.C., 12 anos depois da fundação da religião pelo profeta Muhammad. Ao final do século VII, o imperador bizantino já havia perdido a Síria, Jerusalém, o Egito e o norte da África para as tropas islâmicas. Também se originaram as Cruzadas, séries de guerras entre cristãos e muçulmanos, ocorridas entre 1095 e 1291. A primeira delas foi o resultado de uma convocação do imperador bizantino Aleixo I aos reinos da Europa Ocidental, para conter o avanço dos turcos seljúcidas, que haviam conquistado Jerusalém e rumavam em direção a Constantinopla. Franceses, italianos e alemães atenderam ao chamado e ajudaram a expulsar os turcos, reconquistando o território para o imperador bizantino. O fim do Império Bizantino ocorreu em 1453, com a derrubada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Marcou também o encerramento da Idade Média e o início da Era Moderna. O sucesso das campanhas contra os turcos gerou atrito entre o Império Bizantino e a Europa Ocidental. A intriga chegou a tal ponto que os cruzados decidiram mudar o foco da Quarta Cruzada, que ocorreu entre 1199 e 1204 d.C. Em vez de tentar retomar Jerusalém, as tropas decidiram conquistar e saquear Constantinopla, obrigando os bizantinos a se exilarem em Niceia, importante cidade reconquistada dos turcos. A retomada da capital só ocorreu em 1261, e isso teve um custo econômico enorme. Também permitiu que os turcos voltassem a conquistar influência na região. A partir do século XIV, o Império Bizantino murchava ao mesmo tempo em que o Império Otomano crescia e ganhava força. O final da história aconteceu em 29 de maio de 1453, quando após um cerco de 53 dias, o sultão Muhammad II, o Conquistador, invadiu Constantinopla e eliminou Constantino XI, o último imperador bizantino.